Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar de tecnologia. Mas antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça que quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado, editadinho, tudo direitinho para você postar no YouTube, nas redes sociais e também nas plataformas de streaming. Então, se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo aqui embaixo, o número de telefone e o site da Fornexus. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br, é uma marca de roupas muito legal aqui do Espírito Santo, com roupas super confortáveis, super bonitas, com excelente preço. Então você entra lá no site da Ripple, faz as suas compras lá, escolhe, coloca no carrinho, tem camiseta, bermuda, roupa feminina, tem bonés agora, acabaram de lançar. E aí você, no final, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Então corre lá que você ainda tem esse descontaço lá para ter roupas super legais. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações. Isso é muito importante para a gente crescer cada vez mais, é muito importante para a gente trazer cada vez mais conteúdo interessante para você. Então, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, compartilhe os vídeos. Tenho certeza que você vai se surpreender com os vídeos que a gente tem, que a gente já fez, e com esse aqui que a gente vai, daqui a pouco você vai ver. Então, espalha por aí o Edcast, quanto mais longe a gente for, melhor, mais conteúdo de qualidade a gente vai ter condição de trazer para você. A gente também está nas plataformas de streaming, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Apple Deezer, Amazon Music, até me perco aqui porque a gente está em tudo quanto é lugar aí, então você pode ouvir a gente em tudo quanto é lugar. Vai fazer uma atividade física aí, uma corridinha, uma caminhada, pode colocar lá o Edcast e ouvindo as entrevistas aí, você vai se surpreender. E a gente também está no canal 525 da NET, que é a TV ambiental. Então estamos espalhados em todos os lugares, não tem motivo para você não assistir às nossas entrevistas. E hoje a gente traz aqui o especialista em tecnologia e o tocador de surdo, de bateria, Gilberto Sudré. Tudo bom, Gil? Tudo bem, Ed, obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui no podcast do Edcast. Né? Isso aí, é um isso prazer. aí. Pô, você me lembrou do negócio há muito tempo, hein? É verdade, tocava surdo na bateria da Jucutuquara, não é isso? Fomos tricampeões, né, da época, eu estava tocando lá do campeonato. Você parou de tocar? Você parou? Parei, é complicado os ensaios todos, era bem corrido. E a gente estava conversando antes aqui, você faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Agora né? Menos, mas é só 500 mil, mais ou menos. Mas... Então, ó, você tem o quadro na CBN, né? CBN a Tecnologias, tem quadro na TV Gazeta, também afiliada à Globo aqui. Como é que é o nome do quadro? Chama Tecnodicas. Tecnodicas. Isso. Você é professor do IFES. Isso. Você continua sendo professor de pós-graduação também? Também, eu dou aula de pós-graduação, tenho algumas pós-graduações pelo Brasil, agora com a parte de ensino à distância fica bem mais tranquilo. Fica mais tranquilo, aula em lugar do Brasil. Você tinha uma empresa de consultoria de tecnologia? Não tenho mais, né? Hoje eu sou perito também na área de... perito na área de investigação de crimes digitais e computação forense. Muito legal isso, né? Qual é essa rotina? Com o que você lida com essa coisa? Na parte de crimes digitais, hoje é uma coisa muito comum, né? Então, ou seja, você tem... Extremamente comum. Isso está na... Isso já vinha não crescendo, né? E aí, quando veio a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo foi para o digital, inclusive os bandidos. Verdade. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma explosão também da quantidade de golpes. Golpe de WhatsApp, golpe de Instagram, né? Então, ou seja, roubo de perfil, né? Stalking, né? Então, ou seja, isso aumentou bastante. Então, nossas leis, elas têm uma série de um arcabouço legal, pode ser utilizado no mundo digital. Então, ou seja, não é por falta de lei. Né? A gente tem leis que podem ser aplicadas no mundo digital. A questão toda é como você consegue coletar provas de forma técnica no mundo digital para ser utilizado no processo judicial. Por quê? Você tem um crime no mundo analógico, né? Ou seja, aqui você tem lá a faca, você tem a arma, você tem a impressão digital, você tem evidências materiais. Né? Isso. No mundo digital, as evidências são muito voláteis. Se tinha uma evidência lá de uma invasão que estava num HD e o HD foi destruído, acabou. Você não tem evidência mais. E você tem que coletar a evidência, inclusive, de uma forma que não seja questionada posteriormente. Então, tem que ser um negócio muito certinho, muito direitinho. A gente tem uma série de técnicas e processos técnicos
tecnológicos para fazer essa coleta, para que essa evidência possa ser utilizada num processo judicial e que não possa ser questionada posteriormente. Né? Você garante a veracidade da evidência. E é muito serviço, é muito trabalho? Tem dado bastante coisa, porque assim, tem acontecido muito, tanto na questão dos processos judiciais, como na questão também dos advogados. Hoje você tem advogados especializados em direito digital que eles precisam de um apoio técnico, a gente chama de assistente técnico. Então, o cara que sabe da tecnologia para subsidiar o advogado. Exatamente. A gente teve com a Carla Fregona aqui, que é advogada especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, ela falou muito sobre esse assunto também. Então, procura lá, quem está assistindo a gente, procura lá, que está disponível lá o vídeo da Carla Fregona. A LGPD também veio trazer muito trabalho, porque assim, a LGPD ela é uma lei que, para ser implementada nas indústrias ou nas empresas, ela é uma lei que necessita de uma equipe multidisciplinar. Né? Ou seja, tanto jurídico como técnica, porque tem questões jurídicas de revisão de contrato, análise da lei, na aplicabilidade da lei naquela empresa. Você tem também a questão de adequação tecnológica da empresa na questão de segurança da informação em relação ao LGPD. Tem uma série de questões que devem ser feitas também. Por que as pessoas caem tanto em golpe de WhatsApp, de Instagram? Por que a gente ouve direto, chegou o Augusto aqui, ele estava com um problema, a mulher dele estava com um problema aí que clonaram o celular dela, clonaram o WhatsApp dela, estava usando o número dela. Oi? Só 9 mil reais. Perdeu 9 mil reais no golpe. Isso está cada vez mais comum. Por que isso acontece? Então, a questão, a gente fala que a segurança da informação hoje, o elo mais fraco de qualquer situação de segurança da informação, inclusive das empresas, é o fator humano. Ou seja, o elo mais fraco e o elo mais forte também, né? Então, é sempre o fator humano. Então, o fator humano. Então, ou seja, o que acontece é que a gente foi para o mundo digital, mas a gente não foi treinado para o mundo digital. A gente age muitas vezes no mundo digital como se estivesse no mundo analógico. E não é. A gente tem uma série de questões no mundo digital que não são exatamente como o mundo analógico. Então, a gente tem que ser treinado. Então, isso vale para as empresas. Quando eu vou implementar um programa de segurança da informação na empresa, o treinamento, não adianta só você fazer um monte de formulários, documentos, normas, se você não treinar os colaboradores. Não vai adiantar de nada. E os golpes de Instagram, clonagem de WhatsApp e tudo mais, você pode olhar que sempre tem no processo uma falha humana. Ou seja, alguém clicou em alguma coisa que não devia. Alguém fez merda. Alguém acreditou. Alguém cagou tudo. Alguém acreditou num e-mail que era um e-mail falso, né? Ou numa ligação telefônica falsa. Ou seja, sempre tem alguma coisa que ou ela acreditou em alguma coisa que era falso ou ela não tomou os cuidados, né, adequados. Né? Ou seja, dando um exemplo muito rápido. Assim. Mas é o que normalmente acontece, né? 90% dos problemas de clonagem ou roubo de perfil de Instagram e WhatsApp poderiam ser resolvidos se o usuário, dono do perfil, ativasse a autenticação de 2 fatores. 90% dos problemas. Que é um recurso que tem lá na segurança. É um recurso gratuito, na verdade, simples de implementar e configurar, mas você pergunta, várias pessoas vêm até mim, meu perfil foi clonado, o que eu faço? Você tinha autenticação dos fatores? Não tinha. Então é normal. 99% dos problemas acontecem, da merda que acontece, é porque você clicou naquele link que te mandaram, né? Clique aqui para ver a mulher pelada, clique aqui para ganhar não sei quantos milhões de dólares, clique aqui para não sei o quê. Aquele e-mail matador, tipo assim, você está sendo traído, clique aqui para ver as fotos. Aí o cara já está meio desconfiado, vai lá e clica. Agora sim, tem uma coisa, por exemplo, eu recebi um e-mail, um boleto de TV por assinatura. Isso. Mas assim, o boleto com o meu nome, com o número do usuário lá, eles têm um número, um código de usuário pague o boleto com 50% de desconto. Isso. Qualquer um que recebe vai. Exatamente. Por que isso? Isso é fruto desses monte de vazamentos de dados que a gente teve. Responsabilidade da empresa. Então, a empresa vazou o dado. Então o golpista ele sabe o seu nome completo, CPF, endereço, sabe que você tem conta naquela operadora de TV a cabo ou de celular. Então ele gera um boleto para você que eu diria assim, ele não é perfeito que é falso, mas assim,
É dificílimo de você identificar que o boleto não é aquele, a não ser que a data de vencimento não é aquela, ou que a operadora não vai te dar 50% de desconto. Né? Então, ou seja, são coisas dessa É impressionante natureza. Isso, né? É impressionante a quantidade de informação que esses caras têm, né? É impressionante. E assim, tem muito vazamento nesse caso. O dia inteiro, todo dia, né? Exatamente. O dia com todo mundo, né? Agora a gente teve só esse ano aqui agora já teve vazamento de várias empresas muito grandes, né, nessa situação. E a gente vê que com a LGPD agora é obrigado a empresa que foi vítima de um vazamento, que teve vazamento de dados pessoais, né, publicados, ela é obrigada, ela tem a lei não fala exatamente em prazo, fala no menor tempo possível, mas que a empresa tem que comunicar aos titulares de dados que aquele dado foi vazado, né? Ou seja, que ou o dado de cartão de crédito, dado de endereço, o dado de CPF, ela é obrigada a fazer isso, tá na lei inclusive isso, né? É obrigado. E a tecnologia está tão presente no nosso dia a dia que todo mundo está sujeito a isso. Exatamente, né? E depois da pandemia tudo foi para o digital, inclusive né, até o trabalho, né? Ou seja, o home office foi tudo para lá. O que trouxe também uma grande insegurança para as empresas, porque antigamente o trabalhador se deslocava até a empresa, usava os recursos da empresa ali dentro e ia para casa. Então, ou seja, os dados de alguma maneira ficavam de alguma forma restritos à empresa. Hoje em dia não. Hoje em dia o trabalhador está na cafeteria, está no aeroporto, está no hotel, está na rua, né? Está no carro, né? No Uber lá, trabalhando lá com o seu celular, com o seu tablet, com o seu notebook. Então, ou seja, a gente chama tecnicamente que a superfície de ataque que os golpistas ganharam é imensa, porque agora não é só na empresa, agora em qualquer lugar dessa Exatamente. Situação, o dado pode ser vulnerabilizado. E aí é mais fácil você achar uma brecha, né? Porque o cara tem um computador um pouco pior do que o da empresa, com menos medida de segurança, porque nunca precisou fazer isso. Então, essa é outra questão. Antigamente, o notebook e o celular eram muito caros, então a empresa comprava e cedia para o colaborador. Então a empresa tinha uma certa gestão sobre aquele dispositivo. Hoje em dia, o colaborador tem o notebook dele, tem o celular dele. E aí você tem uma coisa meio conflitante, porque você tem um dispositivo que é pessoal, usado dados para trabalho. Corporativos. Exatamente. E aí como é que você vai proteger essa situação? Difícil, né? É uma situação que para as empresas não é simples. Não, com certeza. Eu já ouvi muito o CBN e a tecnologia, sempre. Estava no carro, sempre ouvia. Mas assim, o que me chamava a atenção, sempre me chamou a atenção no quadro, é o seguinte: eu quero comprar um celular Moto G não sei o que, é bom, qual que é melhor, o Samsung não sei o que. Cara, você respondia tudo esse negócio. Como é que você sabe de todos os aparelhos, todas as tecnologias? Não, eu não sei de todos, assim, eu fico acompanhando os lançamentos, basicamente, entendeu? Então, assim, é bem nessa linha de você ficar, e assim, monitorando o que está acontecendo com tendência de mercado. Então, você sabe de uma linha que vai sair. Você testa alguns eu testo, sim. Alguns os fabricantes mandam e eu consigo testar. Outros, né, que não chegaram no Brasil ainda, não estão nem para testar, né? Então eu vejo alguns reviews internacionais, né? Entendi. Você fala desses que não chegaram no Brasil? Falo também. São os mais novos, né? Exatamente. Sai primeiro fora e depois chega aqui. O iPhone é assim, né? O iPhone é assim. Por agora, esse ano a gente vai ver uma leva imensa de celulares dobráveis. Que vão sair. É a tendência. É a tendência agora. Né? A tendência aquele Fold da Samsung. A Apple dizem que vai ter um no forno aí para sair mais à frente. Esse ano não, mas talvez ano que vem. Né? Aí tem Xiaomi, tem um monte de gente que está lançando. Né? O Blue também tem uma linha nova. Então essa vai ser a tendência. Blue não tem no Brasil, né? Não tem no Brasil. Você consegue só fora daqui. É bem famoso fora daqui, exatamente. Porque é um custo mais baixo, o custo é mais baixo, eles não vieram com estrutura para o Brasil. Né? Esse é um problema. Assim. Você pode até comprar, vai no Paraguai, e compra. Lá tem um monte de Blue vendendo, barato. Tá? Só que aí você traz para o Brasil, aí se dá um problema, você não tem peça. E tem problema de homologação com a Anatel também. Teve um tempo aí que a Anatel estava parando de funcionar Normalmente, se o equipamento ele foi homologado fora daqui, né, o problema é menor, né, aqui no Brasil. O problema para a Anatel mesmo que deu problema, foi aqueles aparelhos Xing Ling mesmo, chineses, que não tinham nem homologação lá fora, quanto mais aqui. Né? Então aí complica. Agora,
isso não faz de você um médico em festa, não, médico e dentista em festa, porque assim, meu amigo aqui é médico, fala, é médico, pô, eu tô com uma dor aqui nas costas, não sei o que, o dentista, não, meu amigo dentista aqui, tá na festa lá se divertindo, o dentista, não, eu tô com um problema no dente aqui, aí o cara, não tem isso não. Direto. E assim, diretamente a mim e através dos meus familiares. Chega pro meu pai e fala assim, você é pai do... Então, pergunta a ele, essa é a questão, assim, acontece direto. Não te perturba não isso? Não, cara? eu adoro, assim, na verdade eu sou, assim, eu até me considero, assim, a base, né, eu sou professor. Uhum. Então, assim, para mim, a minha função é pegar alguma coisa que seja complexa para algumas pessoas, de né? Esmiuçar e explicar. E traduzir numa linguagem que todo mundo consiga entender. Então, para mim, isso é minha função de vida, vamos chamar assim. Né? Mas aí você lida mais, ou você gosta de lidar mais com essa tecnologia móvel, com celular, com computadores, com tablets, com que tipo de tecnologia que você gosta mais de lidar? A parte móvel, assim, acho que para mim e é o futuro para mim, assim, é comunicação via sem fio, então Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, né? E também a parte de tecnologia móvel. A gente vai numa tendência de... O celular, inclusive, vai acabar, assim, no sentido de aparelho, né, para a gente. Né? Ou seja, eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai ter o que a gente chama de tecnologia vestível. Então, ou seja, você vai ter a tecnologia embutida nos seus dispositivos, no seu relógio, no seu óculos, no seu sapato, no carro. Ou seja, o aparelho como celular, como a gente conhece, né? Talvez ele perca um pouco a função, né, como aparelho, porque eu vou ler alguma coisa no meu óculos, ou vou ler alguma coisa na tela do carro, né, ou seja, ou no espelho da minha casa, por exemplo, no espelho de casa, eu acordei de manhã, vai estar passando lá no noticiário do dia, entendeu? Então, ou seja, até o americano tem um termo, né, que é tecnologia ubíqua. Ela vai estar espalhada na mesa, na parede, na lâmpada. Em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Né? Você acha que demora muito para isso acontecer? Alguma coisa assim. 10 anos? 15 anos? Não, 20 anos? Menos de 10 anos. Com certeza menos de 10 anos. 10 anos é ali. Exatamente, exatamente. Mas aí, se a gente pensar em tecnologia, por exemplo, o Google, o Facebook, por exemplo, é uma empresa que tem 20 anos, eu acho. Exatamente. E está em decadência. Mas também está em decadência há muito tempo já, né? Sim, mas agora o negócio engrenou. Por causa dessa mudança para a meta aí. Assim, o que acontece é que o público também mudou. Ou seja, vamos combinar também, né? Ou seja, minha opinião pessoal. Ou seja, a interface do Facebook é muito ruim. Ou seja, a interface do Facebook. Mas isso não é muito relativo, Sudré. Pelo seguinte, cara, a gente está vendo, a interface pode mudar, pode fazer uma outra coisa, pode... Pode, mas mudar é difícil, né? Ou seja, imagina você, por exemplo, a interface do Facebook ainda no computador ainda é razoável, vamos chamar assim. Eu não gosto, mas ainda é razoável. Agora, usa o Facebook no celular. No celular é difícil, é mais difícil. Agora, você usa o Instagram no celular, é muito confortável. Muito confortável. Mas é a mesma empresa, não é? Mas o produto é completamente diferente. Mas aí é fácil, migra É difícil, porque quando ele migra, ele vai até ter alguns clientes novos, mas tem uma legião de pessoas que gostavam do anterior que vão abandonar, né? Então, ou seja, E o que explica isso, cara? O que explica o TikTok, por exemplo? Me explica isso. Geração. Por que faz... mas por que faz tanto sucesso? Por que cativa? Por que faz... Assim, é isso que a gente está falando. Por que o Facebook está caindo em desuso e as pessoas preferem mais o Instagram? Por que o Instagram cai em desuso e as pessoas preferem o TikTok? Eu vejo, né, que é a forma de consumo da informação. Antigamente, a gente consumia muita informação escrita. Agora é vídeo. E vídeos, ninguém assiste um vídeo assiste, mas assim, a não ser que você queira muito saber daquela informação. Senão, você não assiste um vídeo de 10 minutos no YouTube. Difícil assistir um vídeo de 10 minutos, 15 minutos no YouTube. A não ser que seja uma coisa interessante, que você esteja acompanhando, que tenha muitos assuntos diferentes, né? Ou seja, então, hoje é mais normal as pessoas consumirem informações em pílulas, né? Tudo bem. Eu concordo, mas olha só a contradição. Aí vamos trazer, vamos puxar a sardinha para o nosso prato aqui. O podcast é uma realidade hoje no país, né? A gente vê um crescimento exponencial desse tipo de mídia. E a gente vê os podcasts de mais sucesso no Brasil, além do Edcast, que é sucesso absoluto, óbvio, de mais sucesso no Brasil,
com milhões de visualizações. Isso. E milhares de horas de visualizações por mês. E aí a gente pega um bate-papo com um cara, por exemplo, o Sérgio Moro foi no Flow. A entrevista dele tem mais de 3 horas. Sim. E assim, eu entendo que as pessoas que preferem pílulas. Eu entendo que a informação, quanto mais curta, melhor para as pessoas. Mas como é que a gente explica entrevistas de 2 horas, 1 hora, 2 horas, esse tipo de coisa, fazerem sucesso desse jeito? Então, aí eu imagino que é a forma de consumo. Porque as pessoas vão consumir o Edcast, por exemplo, aqui, correndo na esteira na academia, no ônibus, né? Sentar no carro ouvindo lá no... Vai ter que ficar 1 hora dentro do ônibus, então? Exatamente. Então ele está consumindo naquela situação, está esperando o ônibus, está no carro, não pegou um trânsito, 1 hora de trânsito. Então, ou seja, a forma de consumo também é diferente. Quer dizer, por isso que me parece que mudou do texto, em que eu tinha que estar com o olho pregado lá no aparelho, para uma situação em que eu vou consumir aquela informação. Tá até o vídeo lá tocando lá, de vez em quando dou uma olhada, mas é o bate-papo que vale, né? A informação do áudio que está rolando. Aí isso facilita o consumo. E você acha que a tendência é o quê? O que vem depois do TikTok, por exemplo? O TikTok está aumentando de tempo, você viu, né? Eram vídeos muito curtos e agora já está aceitando vídeos de 10 minutos. Não vi. Tá mudando. A gente até tem uma conta no TikTok, mas eu não movimento. Tá mudando, inclusive. Ele tá aumentando e está meio que para concorrer com o YouTube. Né? Nessa linha. Assim, eu sei que o TikTok faz muito sucesso com esse negócio de dancinha, essas coisas, coreografias de dancinha, não sei o que faz muito sucesso. A gente teve com uma digital influencer, uma produtora de conteúdo, né, que é a Gabriela Varejão, tá falando, e ela tem, sei lá, 500 mil seguidores no TikTok, mas ele vive disso, né? Ela vive disso. Sim. Ela falou, e ela disse, não, esse negócio de dancinha, tem muita gente que assiste, ok, mas o TikTok está começando a mudar, já está começando a ficar diferente. Você vê por esse lado também? Eu vejo exatamente, assim, as empresas ou esse tipo de mídia não sobrevive muito tempo com modismos. Ou seja, ela tem que ter um nicho de mercado dela, entendeu? Porque você não vai conseguir modismo o tempo todo, para manter aquela audiência. Mas cada hora tem uma moda diferente, né? Mas assim, a moda pode não ser aquela que daquela mídia atenda. Mas olha só, Sodré, quanto tempo dura uma moda? 1 ano? 1 ano para tecnologia é muita coisa. É muita coisa, é uma era. Mas se você tem que estar pensando, o TikTok estava na crista da onda, vamos chamar assim, né? Num termo antigo, né? Da crista da onda lá do uso do mercado lá, né? Ou nos trend topics, para usar um termo mais atual. Mais condizente. Mais condizente com a situação. E aí, ele, na verdade, tem que estar pensando, ele não pode deitar sobre os louros, ele já está pensando na frente. Por isso que ele já sinalizou para o mercado o seguinte, olha, eu vou começar a aceitar vídeos maiores, né? De 10 minutos. Né? O próprio Instagram falou que os stories vão ser maiores também, né? Ou seja, porque ele está vendo que, beleza, ele conquistou o público dele com aquele formato, daquele vídeo curto, rapidinho, aquela pílula, mas... Cabe mais, tem espaço para mais. O público está querendo mais, está esperando mais coisa, aí ele está nessa linha. Entendi. Mas assim, é uma maluquice. Dá para prever o que vem depois? Dá para prever que tipo de mídia vem depois? Que tipo de rede social vai capturar as pessoas? Talvez o estúdio... Aí eu não olharia tecnologicamente, eu olharia sociologicamente. Como é que a nova geração... Porque tudo é a geração que consome, né? Ou seja, a geração passada, né? Ou seja, tem um formato, consumir um certo formato. Na geração seguinte, ela vai querer uma outra forma de consumo, né? Tem uma rede social de áudio só, que eu acho que é Clubhouse, não é? Clubhouse, exatamente. Não fez muito sucesso no Brasil. Não fez. Teve um boom logo no começo, exatamente. Depois... Né, não andou, né? Assim, não emocionou, vamos chamar assim, as pessoas. Você acha que é isso? É emoção? Você acha que é acho isso? que exatamente, assim, porque tem uma situação também, é um efeito, é um nome ruim, mas eu vou usar assim, um efeito meio que de manada. Ou seja, eu vou para lá porque todos os meus amigos estão lá também. Então eu vou para aquela situação. Então, ou seja, se aquele produto ele cola, vamos chamar assim, né? naquele público, ele decola, né? Então ele tem até um certo ponto de desenvolvimento e dali ele vai voar sozinho. Se daquele ponto ele não
gira, né, ele vai morrer naquela situação. Nessa questão também, só voltando também à questão da geração, essa geração agora é uma geração que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então o podcast é uma mídia adequada para a geração, porque ela está estudando e ouvindo o podcast. Por mais estranho que isso seja, isso é muito comum para essa geração. Eles estão fazendo alguma coisa, estão estudando, estão lendo, estão cuidando do cachorro, e está ouvindo o podcast, de alguma situação. Então isso também tem a ver com, na verdade, estudo sociológico, né? Nessa questão. E esse negócio do podcast é mais impressionante ainda, porque assim, eu sou jornalista há mais de 20 anos e a gente aprendeu a fazer o jornalismo para se encaixar, né, nos horários, nos tempos da televisão, nos tempos do rádio, nos tempos, né, nos espaços do jornal. Eu trabalhei em todos os veículos. Então, você trabalha e você é treinado para se encaixar. O podcast você não tem que se encaixar em lugar nenhum. Você vai embora. E a pessoa que está assistindo vai encaixar aquilo de acordo com o que ela quiser, entendeu? Exatamente. Assim, e tem uma outra situação, a forma de consumo que antigamente, né, ser jornalista, você sabe dessa situação de que o telespectador, o ouvinte, ele tinha que estar naquele momento sentado na frente da televisão para consumir aquele. Hoje em dia é difícil você ter uma situação dessa. Então, justamente porque você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, você não pode parar, sentar para assistir. Então, tudo bem, tem uma programação ao vivo, mas é importante que aquela programação esteja disponível para o telespectador ou ouvinte assincronamente, né? Porque ele vai assistir isso de uma outra forma, em outro momento, exatamente. E as TVs e os veículos de comunicação já sacaram isso, né? Já estão disponibilizando isso. Acho que assim, do mesmo jeito para as outras profissões, acho que para o jornalismo é um grande desafio. Total. Porque assim, eu sou um jornalista que tenho experiência, que sou mais velho, eu aprendi a fazer de uma forma, então eu tenho que me reinventar para saber fazer de outra forma. Sim. Porque o importante é a gente chegar às pessoas, as pessoas terem interesse no conteúdo que a gente produz, né? Exatamente. E hoje todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo é. Isso é uma coisa que mudou, né? Ou seja, isso é uma coisa que mudou. Porque hoje em dia todo mundo que tem um celular na mão e tem um acesso 3G ou 4G é um produtor de conteúdo. Acabou. E assim, e a questão de qualidade, né? Isso é uma coisa também que antigamente tinha quase que um monopólio da qualidade de Full HD, de 4K, para as TVs ou os ditos produtores de conteúdo oficiais. Hoje em dia... Porque é caro, né? A tecnologia era muito cara. Era muito caro. Hoje em dia, qualquer celular mediano grava Full HD. Não, esse aí todos gravam Full HD, mas mediano grava 4K. Né? E faz captação de áudio. Você tem aquele Steadicam, aquelas câmeras que tinham compensação de vibração, né? Que eram gigantes. Hoje você tem um aparelho que é portátil, que você pode fazer. Então, ou seja, a quantidade de conteúdo... Você compra em qualquer loja, em qualquer loja chinesa aí, você compra. Exatamente, vai lá nesses portais chineses aí, em Shopee, uma Wish. Sim, caro é 120, 150 reais. Você compra caríssimo, né? É caríssimo, porque tem mais barato que isso. Então, ou seja, isso é uma situação. E aí influencia toda a sociedade. Vamos só olhar, assim, não mudando um pouco, mas só contextualizando. Vamos olhar a guerra da Ucrânia. Essa guerra da Ucrânia talvez seja a guerra mais televisionada e registrada em imagem da história, porque todo mundo que está refugiado, soldado, que tem um celular na mão, é um produtor de conteúdo. Tem o caso do soldado da Ucrânia que postou a foto dele na rede social. A Rússia foi lá um dia depois bombardeou o lugar, matou 14 pessoas. Matou um monte de soldado ucraniano. Eu vi esse caso. Quer dizer, então, se publicar uma foto dessa, né, é fácil você localizar onde estava aquela brigada, né? E os caras foram lá e bombardearam aquele lugar. Então, simplesmente, né? Então, ou seja, essa é uma situação que assim é muito complicado assim. Isso altera, inclusive, porque a gente sabe que a guerra, falando especificamente da guerra, você tem a guerra cinética, a guerra digital e tem a guerra de narrativa também, né? E todas elas estão sendo está muito aparente isso nessa guerra da Rússia e da Ucrânia. A Rússia, por exemplo, proibiu as redes sociais, né? Exatamente. E tem uma narrativa própria e espalha para... E é engraçado isso também, cara, porque é o seguinte... Eu tenho um grupo de ex-colegas, né, de escola mesmo, de muito tempo, né? E aí uma colega entrou no grupo e falou assim: alguém me indica um site em que eu possa ter as informações da guerra
as informações, eu não quero narrativas, eu quero saber o que está acontecendo, porque pô, é uma dificuldade danada isso, porque você não sabe de onde vem a informação, como chega a informação, de quem vem, tudo isso faz uma diferença muito grande. E aí a gente entra nessa coisa dessa polarização política que a gente vive hoje, a gente tem vivido isso há muito tempo já, né? Exatamente. Então, assim, por causa de que todo mundo é produtor, né, e você tem formas, inclusive, de manipular essa informação, então, assim, a informação checada é um negócio muito difícil de você ter. Então, é verdade, né, essa questão, né? É impressionante isso. E a gente vai entrar, voltando para a tecnologia novamente, a gente vai estar entrando numa situação que vai ficar cada vez mais difícil você identificar uma fraude de uma verdade. A gente tem as chamadas deepfakes. Deepfake, você põe o rosto da pessoa numa outra pessoa. Exatamente. E é dificílimo de você... Tem algumas técnicas hoje ainda que você consegue... Dependendo da deepfake, basicamente, qual foi a técnica utilizada, você consegue identificar que é falso ou não. Mas tem situações que não tem. Por exemplo, voz, né? Voz. Hoje o Google tem uma ferramenta que ele não disponibilizou publicamente, mas ele tem uma ferramenta que ele consegue ouvir a sua voz, você falar alguns textos, e sintetizar a sua voz em que praticamente ninguém vai identificar que não é você que está falando. É impressionante isso, né, cara? É impressionante. Exatamente. Houve uma fraude num banco suíço, né, de milhões de euros, em que o grupo de golpistas, ele criou a voz de um dos diretores. E essa voz entrou em contato com uma área do banco e liberou um empréstimo de alguns milhões de euros. E era a voz do diretor. Que loucura isso, né? Entendeu? Foi um golpe, entendeu? Então, ou seja, isso vai ficar cada vez mais difícil nesse caso, mais difícil. Você analisa, como profissional, como perito, você analisa golpes aplicados no Brasil e no exterior? Sim. Tem algum que tenha te chamado a atenção? Ou aqui mesmo no Espírito Santo, tem algum que tenha te chamado a atenção? Eu tenho visto muitos golpes de boleto, né? Ou seja, muitos golpes de boleto, tenho feito alguma análise de algumas fraudes lá, e aí, assim, são coisas assim, muito interessantes, que assim, o grau de precisão que eles têm feito é um negócio fora do normal, assim. Os dados todos da pessoa, perfeito, né? tudo direitinho. Algumas coisas de imagens também, né? Ou seja, manipulação de imagens, então tenho visto algumas coisas dessa natureza. Mas como, assim, deepfake mesmo? É manipulação, ou seja, o cara ele pega uma certa imagem, retira um objeto daquela imagem, ou coloca um objeto daquela imagem, dependendo do tipo de ferramenta que ele usa, né? A gente tem algumas técnicas de identificação de manipulação de imagem, né? De vídeo e imagem, né? Eu não trabalho com áudio, trabalho com vídeo e imagem, que é mais minha área. E a gente consegue identificar algumas coisas assim, mas está cada vez mais difícil. É uma briga de gato e rato, né? Você cria uma técnica nova, você cria uma técnica nova de detecção. Tem um vídeo que está circulando que é muito engraçado, que é o Putin escondido com um violão e o Biden vindo, andando aí, e assim, são os dois, assim, idênticos. Você sabe que é montagem, porque aquilo nunca aconteceria, mas é assim, aí quando o Putin fica escondido, aí quando o Biden passa, ele vai dar o violão, aí o Biden toma um susto, solta um pum na hora, um negócio assim. Você me lembrou um fato aqui, numa perícia que eu fiz aqui em Vitória. Alguém me procurou, falando que estavam espionando a vida dele, né? E aí eu falei, bom, ok, tem motivo, porque eu sou empresário e tal, né? E, então tem alguns projetos e tal. Aí eu comecei a fazer uma análise de todos os dispositivos que ele tinha. Então, dispositivos de celular, ele tinha 2 celulares, tinha 2 notebooks, tinha um desktop, né? Então fiz uma varredura. Mas que tipo de análise, que tipo de varredura você faz? Tem algumas ferramentas, se você olhar, se tem algum tipo de software espião dentro da máquina. Então, é um antivírus? Não, são ferramentas específicas para... Alguns antivírus detectam softwares espiões, mas alguns softwares espiões são tão sofisticados que nenhum antivírus consegue detectar. Então você tem que usar outras técnicas para verificar se tem alguma coisa que não deveria estar lá, né, no computador. E aí analisei os 2 notebooks, não tinha nada. Analisei os 2 celulares, um celular não tinha nada. Estava tranquilo, não tinha nenhum tipo de software espião, pelo menos eu não consegui identificar nada assim. Um dos celulares me chamou a atenção, eu tenho um ambiente de teste, né? Que o celular mandava algumas informações para a internet, né, que não eram condizentes com um tráfego normal que um celular geraria. Né? E o que me chamou mais a atenção, e aí foi surpreendente, é o seguinte: você desligava o celular, você ia lá no celular, clicava no botão do lado, né, aparecia aquela telinha de desligar, você desligava, e o celular continuava transmitindo para a internet. Então, ou seja,
E tinha um software espião ali, né? E o software espião, quando você desligava o celular, ele simulava as telas de como o celular estivesse desligando, apagava a tela normalmente. Então, ou seja, como se fosse o celular desligado mesmo. Só que ele continuava gerando informações para a internet, coletando áudio, né? Coletando vídeo, né? E aí quando você ligava, ele ligava como se fosse uma tela normal do celular também. Que maluquice, então, né? Ou seja, mas como é que tem gente que desenvolve esses programas? Exatamente. Isso é proibido de venda, né? No Brasil é proibido, né? Imagino que seja. Sim, mas isso não quer dizer que na verdade, nada. a venda não é exatamente proibida, mas o uso sem autorização judicial, ou seja, vamos dar um exemplo aqui do marido espionar a mulher ou a esposa, para saber se está traindo. Ou vice-versa, né? Isso é proibido, né? É ilegal. Então, mas tem venda, tem tanto produtos nacionais como produtos internacionais, né, para isso, entendeu? Softwares de espião dessa natureza. Que maluco, que maluco. Bastante, né? Muita gente fala assim, esse tipo de programa você acha na Deep Web. O que é a Deep Web? Como é que é o acesso a isso? As pessoas têm acesso normalmente? Vamos diferenciar primeiro o que é a internet de superfície e a internet profunda, ou Deep Web. Né? O que é a internet de superfície? É todos os sites, assim, o conceito técnico é todos os sites que estão indexados pelo Google, por exemplo. Né? Então, todos os sites que você vai lá no Google e pesquisa e encontra, isso é internet de superfície, né? Que hoje estima em torno de 17% do que tem a internet hoje. É só 17%? Exatamente. O que o Google indexa hoje... É o que a gente usa, Exatamente. Normalmente, é 17%. 17%, 20% no máximo do que a internet hoje é. É o que está indexado pelo Google, Bing, Yahoo e tal. E tem 80% da internet que não estão indexados pelo Google, ou por esses buscadores, né? E isso é considerado Deep Web. Né? Então essa é E o que acontece nesses 80%? Como não tem, basicamente você não tem acesso direto a ele, porque esses 80% você tem que saber aonde você procurar. Você não tem um domínio, né, alguma coisa.com.br, digitou e bateu lá não tem isso, né? Você tem que saber exatamente como chegar. Então é um local que não tem nenhum tipo de monitoramento, de regras. Então você pode encontrar de tudo lá. Coisas legais, interessantes, por exemplo, vídeos que não estão mais disponíveis na internet de superfície, você encontra lá. Livros que já saíram de impressão, que você não tem mais livros em formato digital que estão lá também. Como também tem venda de armas, venda de drogas, pedofilia, tem sexo e um monte de outras coisas lá. Para isso. Então, isso é a Deep Web, vamos chamar assim, né? Para isso. E tem uma parte da Deep Web que você só consegue acessar, né, com uma ferramenta específica chamada de Tor, né, que é um aplicativo que você instala no seu computador, no seu celular, e esse aplicativo te permite acessar, dentro dessa área da Deep Web, uma área mais restrita ainda, né, de sites que aí você não tem nada realmente de bom. São coisas muito, muito ruins lá. E dizem também que você entrou, você já pegou o vírus. É bem assim, o computador que você usa para acessar esse tipo de site, né, é interessante que seja um computador que você não seja o seu computador de produção, né? Ou você usa a máquina virtual para fazer essa situação, que ainda tem um risco menor, mas ainda tem algum risco. Mas é uma máquina, porque ali você não tem regra, então você pode entrar no site e ele infectar a sua máquina, né, naquela situação. Então isso é verdade. Entendi. Você já esteve nesses ambientes, já visitou esses ambientes? A gente vai a alguns lugares porque muitas vezes você tem que fazer uma pesquisa, né, numa fraude. Você quer saber se houve vazamento de dados daquele tipo de situação, você vai nesses locais fazer algum tipo de pesquisa nessa Mas aí, questão. assim, é óbvio que você é o especialista no assunto, mas não dá medo de entrar num ambiente Você tem que tomar os cuidados. É a mesma coisa aí vamos fazer uma paralela com o mundo analógico, né? Ou seja, tem lugares da cidade que você vai à luz do dia e vai à noite. E tem lugares da cidade que você não vai nem de noite, nem de dia. Nem de dia, é verdade. Então, a internet é a mesma coisa, ou seja, tem lugares que você vai sem nenhum tipo de preocupação
Tem lugares que você tem que ficar meio preocupado, e tem lugares que você tem que ter um cuidado extremo, né, para fazer essa questão. Você tem muito conhecimento dessa área digital, de informática, de computação, você tem muito conhecimento, né? O Gilberto Sudré tem muito conhecimento. Você já ficou tentado a invadir áreas restritas, ou você já fez isso, atuar como hacker, por exemplo? Não fiz, assim, não é a situação. A gente tem lugares, quando você quer se desafiar, muitas vezes o hacker ele faz isso. Só para provar que ele pode. Que ele pode. Então a gente tem locais hoje na internet que tem esses desafios. Né? Então você vai nesse local. São próprios, né? As próprias empresas desafiam para descobrir falhas e tal, né? Não, tem locais que são tipo competições que você faz para poder tentar invadir, né? E tem também, hoje é muito comum das empresas, antigamente, vamos pegar antigamente, não é antigamente 20 anos atrás, é antigamente de 10 anos atrás, né? Ou antigamente recente. Recente, né? Quando um pesquisador de segurança, por exemplo, descobriu uma falha de segurança numa empresa, ele batia na porta da empresa e falava assim, olha, empresa, eu descobri uma falha de segurança, corrija aí, né? Ou seja, essa é a ideia. Hoje em dia, essas falhas de segurança viraram um comércio, ou seja, chamado de bug bounty, ou as empresas abrem um programa de bug bounty e falam assim, olha, quem recompensa por falhas. Então, quem achar uma falha no meu aplicativo ou no meu equipamento, né, eu vou te remunerar por isso. Então, por exemplo, a Apple tem um bug bounty aberto já tem anos. Quem conseguir invadir um iPhone sem tocar no iPhone, né, ou seja, o iPhone está na mesa, está ligado na rede, eu consigo invadir o iPhone sem tocar nele, é $1 milhão. E há quanto tempo passa? Até agora, né? Ninguém nunca conseguiu. Até agora não. Tocando sim, mas conectando alguma coisa mais... Mas então, Sudré, a gente teve um caso recente, que eu acho que foi no Brasil, que a Polícia Federal pegou os telefones, mas não podia acessar os telefones sem a senha do usuário. Isso. Né? Aí entrou numa questão jurídica de produzir prova contra si mesmo, não sei o que e tal. Aí eles fizeram uma solicitação para a Apple para quebrar a segurança. E a Apple negou. Exatamente. Não fez isso, negou. Isso. Mas aí com o tempo conseguiram a informação e tal. A minha pergunta é o seguinte, isso não é muito marketing? Porque aí o cara fala, não, ninguém consegue, ninguém nunca conseguiu. Mas o cara vai lá e consegue, eu consegui, você vai me dar uma grana, senão eu vou espalhar para todo mundo. Consegue, por exemplo, veja, o bug bounty da Apple o celular está lá, conectado na rede Wi-Fi, eu daqui invado lá. Então esse é o bug bounty. Mas se você tiver acesso físico ao aparelho e conectar um cabo no aparelho, você consegue quebrar a segurança. Então, ou seja, tem equipamentos, hoje tem empresas, a Apple não aceitou fazer isso, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Mas tem empresas especializadas que fazem, que conseguem quebrar a segurança de equipamentos, né? Que você tem um equipamento, que você pluga um cabo, né, especificamente tem uma certa configuração, ele vai testando até quebrar a segurança do aparelho. Você já se testou para saber se você conseguia quebrar a segurança de algum aparelho, independente da o tempo marca? Todo. Até os meus sites. Eu faço testes dos meus sites o tempo todo. Né? Não, mas no site de outras pessoas, já entrou, isso já quebrou segurança. Eu presto um serviço. Tudo bem, você é o seu serviço, é o seu trabalho, mas, pô, você é coisa da vaidade também. Você tá lá, vou entrar no site da NASA para ver se existe alienígena mesmo. Não. Porque acontece isso com frequência, né? Acontece, sim. Os defacers, que é aqueles que invadem o site e colocam a marca dele no site, eles, na verdade, eles vão fazer um paralelo aos pichadores, né? O pichador picha um prédio lá no 10º andar, né? Para mostrar que ele subiu. Que ele conseguiu subir, conseguiu burlar a segurança do prédio, foi lá, pichou, foi embora, ninguém pegou né, o prendeu, né? O defacer faz a mesma coisa. Na verdade, ele invade o site para mostrar que ele tem uma técnica e provou que aquele site é inseguro e ele conhece mais do que o cara do site, coisa parecida. Então tem essa situação. Na verdade, hoje a gente tem, se a gente fosse olhar os hackers, né, que na verdade é um nome, falando tecnicamente, o nome não é o certo, né, o hacker, é que a sociedade adotou o nome hacker como o cara do mal, mas não é o cara do mal. Historicamente, o hacker é um curioso, é o cara que conhece profundamente de uma certa área. Então, por exemplo, tem um hacker da medicina, tem o hacker das leis, que conhece as leis profundamente, conseguem extrair das leis aquilo que para ele é importante, como tem o hacker de tecnologia. O nome correto seria cracker. Né?
Seria o criminal hacker. Mas, ok, vamos voltando à parte do hacker. Hoje, a gente tem que analisar o hacker pelas motivações, né? Então, tem os script kiddies, que são aqueles invasores que não têm conhecimento muito profundo, mas eles sabem lá no Google procurar um monte de receita de bolo para quebrar segurança, né, para isso. Tem os hackers, que são os ativistas. Então, eles usam o hacktivismo como uma ferramenta de protesto. Né? Mesmo que eu feche uma rua, né, queima o pneu numa rua, o cara vai invadir um site para fazer alguma coisa. A gente tem visto isso na própria guerra agora. Né? Exatamente. Tem ativistas dos dois lados, atacando a Ucrânia e atacando a Rússia, dos dois lados, né, para isso. Né? Inclusive, fazendo um parênteses aqui, né, agora dia 11, sexta-feira, né, a Rússia está ameaçando desconectar a Rússia da internet mundial. Né? Não sei se a própria Rússia está falando que vai se desconectar da internet mundial. Isso é uma ameaça, não sei se vai acontecer. Se isso acontecer, qual é a consequência? Para o resto do mundo, nenhum. Né? Ou seja, mas a Rússia fica isolada? Fica isolada. Eles têm uma internet própria deles, então os bancos russos vão ser acessados pelas pessoas da Rússia. Né? Agora, mas de fora ninguém vai conseguir acessar. Eles têm uma parceria, eles têm uma proximidade muito grande com a China. A China deu um aval para eles invadirem a Ucrânia. Aparentemente sim, né? A China trabalha muito com isso também. E aproveitando, eu queria te perguntar, os hackers, os crackers, estão mais... Todo mundo fala que a Rússia é um celeiro eles são muito bons. De hacker, né? De cracker, não sei o que e tal. Rússia e China, eles trabalham assim, tem um trabalho nesse submundo, então, assim? Essa é uma questão legal da gente falar o seguinte, vamos falar de guerra, de força armada. Tem as forças armadas tradicionais, Marinha, Exército, Aeronáutica. Isso. Hoje, todas as grandes potências têm uma cyberforça. Todas. Todo mundo? O Brasil tem também? Tem também. A gente chama Conde Cyber, que é uma entidade que fica em Brasília, tem no Rio e em São Paulo, que ele é assim, gerido pelo Exército, mas tem participações de profissionais da Marinha, Exército e Aeronáutica. As Forças Armadas. As Forças Armadas. E ele é uma cyberforça que estuda mecanismos de defesa do país contra ataques cibernéticos externos, como também de ataque, né, em relação a isso. Inclusive tem um exercício chamado Guardião. Teve ano passado, teve ano retrasado, esse ano vai ter de novo. Qual é o objetivo principal da cyberforça, né, no caso do Exército, Marinha e Aeronáutica? É proteger de ataques externos a infraestrutura crítica do país. O que aconteceu com a Rússia? Quando a Rússia estava para invadir a Ucrânia, o que aconteceu antes do ataque cinético? Sempre tem. Eles atacam a infraestrutura crítica, ou seja, desconectam a rede elétrica, fazem alguma questão com a parte de abastecimento de água, desconecta a parte de rede de telecomunicações, ou causa alguma pane nas telecomunicações, ou na parte de logística, por exemplo, desabilita o funcionamento do sistema de trens. Né? Então, quando você vem para a guerra cinética, o seu atacado, né? Ou seja, a sua vítima, né? Seu adversário, ele já está de joelhos. Já está combalido. Isso aconteceu na Guerra do Golfo. Sim. Que os Estados Unidos invadiram o Iraque, os Estados Unidos fizeram uma blitz em cima do Iraque, e o Iraque tinha, na época, eram os famosos Scuds, que eram os mísseis gigantescos lá, com grande poder de fogo, mas que eles não acertavam nada. Caíam no deserto, caíam longe, ninguém entendia o que estava acontecendo, mas foi a guerra cibernética. Sabotagem cibernética, exatamente. A gente tem um exemplo vamos chamar, a gente fala de a guerra cinética, tem lá o tanque, tem o foguete, tem lá, né, o avião e tal. Na guerra cibernética você tem armas também. Né? O exemplo, acho que o mais clássico dessa situação chama Stuxnet, não sei se você já ouviu falar. Não. Stuxnet foi um vírus criado, né? Não se sabe por quem. Estima-se, né, que foi criado pelos Estados Unidos e Israel, mas não tem nenhuma confirmação em relação a isso. Ele foi um vírus criado especificamente com o objetivo de destruir a usina de enriquecimento de urânio do Irã. Então, ou seja, é um vírus que ele foi criado, e aí a análise do vírus depois foi feita, né? Eles conseguem fazer o chamado de engenharia reversa, que é pegar o vírus e olhar por dentro que ele estava. Tinha códigos do vírus que estavam escritos para equipamentos que só existiam naquela
usina. E conseguiram destruir lá de 7 mil centrífugas de enriquecimento de urânio, acho que 3 mil foram destruídas. Né? E causavam uma certa pane na centrífuga. E ela simplesmente ficava destruída. Atrasaram o programa de enriquecimento de urânio do Irã por mais de 3 anos. Né? Ou seja, é uma arma de guerra, não é um vírus. Né? Não está ali para roubar, não está ali para criptografar os dados, ele está ali para literalmente fazer uma arma de guerra. E o que faz uma nação ter tantos nomes de destaque? Por exemplo, Rússia, China, Israel, que você citou, que é um mercado muito forte de software, de desenvolvimento de software. O que faz uma nação ter nomes assim destacados? Investimento em educação. Se você ter massa crítica, né, de pessoas muito bem conhecidas, muito conhecimento, né, investimento, né, para essa área. Né, basicamente isso. Só voltando, o exercício do Guardião que eu comentei, é exatamente isso. Essa cyberforça brasileira, ela chama os fabricantes, ela chama os profissionais de mercado e eles criam cenários, né, se o Brasil for atacado por uma outra nação... Na usina hidrelétrica, e aí como é que eu vou me defender? Então, assim, eles chamam os profissionais e fazem exercícios simulados, né? Seja de uma planta industrial, que você atacar uma planta industrial, atacar lá uma infraestrutura de uma subestação elétrica, né? Tudo isso Aí mostra o caminho por onde o cara vai para atacar. Poderia fazer. Então, você tem, normalmente são 2 equipes. É uma equipe chamada de Red Team, que é a equipe de ataque, e uma Blue Team, que é a equipe de defesa. Então você já participou de alguma coisa assim? Eu participei do workshop de apresentação do Guardião do ano passado. Esse ano aqui está sendo projetado ainda, a gente está trabalhando nessa linha. E você faz tudo de dentro de uma sala, da sua casa, da sala da sua casa você consegue fazer. Exatamente. É impressionante isso, cara. É impressionante isso. E como é que está o Brasil, posicionado o Brasil em relação a profissionais de tecnologia, a esses profissionais? O Brasil tem bons profissionais capacitados, porque educação não é o nosso forte, né? Ótimos profissionais. Assim, os brasileiros, na parte de segurança e informação, são requisitados no mundo todo. Você já fez serviço para fora do país? Eu já fiz serviço para fora do país. Então, ou seja, e a internet facilita muito, né? Porque você daqui consegue fazer um trabalho fora. Então, isso inclusive causa um problema para o nosso mercado de trabalho, né? Porque é um mercado de trabalho que já tem profissionais, deficiência de profissionais aqui, e aí vem uma empresa de fora e fala assim, você consegue trabalhar de casa, não precisa vir para cá, para Holanda, para os Estados Unidos, você continua daí, eu vou te pagar em dólar. Que maravilha, né? Vou te pagar em dólar e você trabalha de casa e tranquilo, entendeu? Então isso causa um problema, ou seja, agora a concorrência entre empresas não está mais uma empresa da outra esquina. É o mundo todo, do mundo todo, entendeu? Então isso está bem complicado. E como é que um profissional de tecnologia se forma? Como é que um cara se forma para criar software? Como é que um cara se forma para segurança cibernética, para desenvolver conteúdo? Como é que o cara se forma? Então, vamos falar de segurança cibernética. Então, a segurança cibernética ela envolve muitas coisas, né? Dentro do conhecimento de tecnologia. Então, não adianta você construir uma casa começando pelo telhado. Então, ou seja, profissional, quem está pensando em entrar nessa área, na verdade, minha sugestão é colhem nos seus professores básicos. Então, o cara que vai falar você de linguagem de programação, de sistemas operacionais, banco de dados, né? Ou seja, arquitetura de computadores, porque isso é a base. Com isso construído, né? Com isso você tendo conhecimento sólido dessa situação, você consegue evoluir para qualquer situação da linha de segurança da informação. Então, ou seja, essa é uma questão. Então, o profissional de segurança da informação especificamente, ele tem que ter um conhecimento muito, muito grande de questões, né, do ambiente do dia a dia, né, da tecnologia. Agora, você olha as plataformas de cursos online, aí, cursos digitais, você tem 1 milhão de opções de cursos de Python, de Node, de um monte de linguagem de programação, um monte de coisa, mas assim, curso de tanto tempo, curso que custa 10, curso que custa 1.000, curso que custa 500. Como é que o cara que quer se capacitar, como é que ele escolhe isso? Como é que ele... Eu diria assim, é prática. Se o curso tem muita teoria e pouca prática, não é um curso que vai te agregar muita coisa. Hoje em dia você tem que ter prática, né? Principalmente na parte de programação. Não se mostrar como é que faz, o curso mostrar como é que faz. E te dá um problema para você resolver. Ou seja, ninguém aprende programação hoje lendo o livro. E você tem que começar pelo livro, obviamente. Mas ninguém aprende programação lendo um livro ou assistindo um vídeo.
né, não vai aprender. Você tem que assistir o vídeo, ler o livro, ok, mas você vai ter que, de alguma maneira, fazer a prática. Então, ele vai te dar a teoria, mas vai te dar um problema e você vai ter que ir lá e resolver. Entendeu? E é importante você ter bons equipamentos, boas... Dá para fazer com qualquer computador, com qualquer celular? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, os computadores normais, hoje no dia a dia, já tem uma boa capacidade de você fazer programação. Porque a programação em si, você não exige muito, né, do seu computador, né, para isso. Uhum. Né? Você basicamente consegue estudar, fazer os seus programas, né? Você vai fazer um sistema imenso. Você vai basicamente fazer uma resolução de um problema específico. Consegue fazer nessa situação de forma muito tranquila. A gente está falando de hacker, não sei o que. Você conhece algum hacker? Conheço vários. É mesmo? Vários. Mas gente que vive disso ou gente que faz isso por hobby? Gente que faz isso por hobby, gente que trabalha... Que entra lá no site só, vou bagunçar, vou entrar... Conheço pessoas que tiveram ataques grandes, até internacionais. Participaram de ataques? Exatamente. A gente tem um grupo... Não é um grupo muito grande, né? A gente conhece umas pessoas, o mercado praticamente todo mundo se conhece. É mesmo? As pessoas sabem quem é quem? Sabe quem foi que invadiu a NASA? Sabe quem foi que invadiu o Pentágono? Não exatamente assim, mas uma hora a gente acaba sabendo, conversa com um, conversa com o outro, né? Ou seja, tem uma até legal falar assim, tem uma feira, um congresso, né, que acontece todo agosto em Las Vegas, chama-se DEFCON, que é a maior feira de hacking, né, do mundo, né? Então, a última que teve foi 20 mil pessoas, né? 20 mil pessoas no evento. Então, e ali tem palestras de hackers mesmo, que vão para lá e falam sobre técnicas de ataque mesmo, né? Então, assim, é um congresso complicado no sentido assim, que você primeiro não pode fotografar nada lá dentro, não pode fotografar as pessoas, porque tem pessoas ali dentro que são procuradas pela polícia. Eu já vi gente saindo de lá presa. Então tem mesmo? pessoas da Você FBI, participa? Você já participou? Foi várias. Eu vou todo ano. Eu não fui. Você não tem medo de entrar não do celular? Então, desliga o celular? Essa é a situação. Chegando em Vegas, na semana da DEFCON, você não usa Wi-Fi, você não usa cartão de crédito, tu paga tudo em dinheiro, né? Porque você tem que ter um cuidado, né? Nessa situação. E aí, no caso da DEFCON, eu vi pessoas saindo lá. Tem agentes do FBI apaisando lá, entendi. Entendeu? Então você consegue. O que você vê lá, muitas vezes, de técnicas de ataque, você vai ver no mercado dali a 6 meses, 8 meses, né, que você só vai chegar. Então, assim, é uma feira que seja legal. Bem interessante lá para isso. Um mercado que tem crescido muito é ataque em carros automáticos, carros, né, inteligentes. É uma área bem... E o que a pessoa ataca como? Roubar o carro? Para roubar o carro? Assim, pode ser para roubar o carro, né, você destravar o carro e roubar o carro e levar. Ou mesmo questões de assim, ameaça de você desabilitar um freio, desligar o motor, né? Aí o cara tipo sequestra o carro. Exatamente, entendeu? Que maluquice isso. Exatamente. Né? Isso no Brasil acho que não acontece muito ainda porque esses carros não são muito populares aqui, né? Mas fora daqui é super comum, tá super comum isso. Impressionante, né? Isso, né? Impressionante. O iPhone ele não tem vírus para o iPhone? Tem. Isso é um mito de 4, 5 anos atrás. Assim, por que não existia vírus para o iPhone há 5 anos atrás? 6 anos atrás? Porque o mercado, né, da Apple era muito pequeno. Né? Então, ou seja, para o atacante se mobilizar, investir para criar o vírus naquela mercado, não tem retorno. Por isso que qual é o maior contingente de vírus hoje disponível no mercado é para o Windows. Depois Android, né? Então, o iOS e o sistema operacional do Mac não. Agora o Mac também tem muitos vírus para Mac. Tem que ter antivírus? Tem que ter antivírus. Isso é um mito completo, essa questão que Mac não pega vírus e Apple não pega vírus. Pega vírus. Né? Com o Linux também. Né? Linux também tem vírus para Linux hoje. Né? Qual o sistema operacional que você trabalha? Eu trabalho no meu computador com Linux e no meu celular com Android. Por quê? Porque ele é mais flexível. Eu consigo mexer, né, nele e fazer com que ele faça as minhas coisas. E você mexe, você muda a configuração, muda exatamente. Porque, inventa assim, coisa, muda código. Você pode fazer o que ele te deixa fazer. Porque é fechadinho, né? Exatamente. Se ele não achar que aquilo não é bom para você, ele não vai liberar para você. O Android não. O Android eu consigo mexer no que eu quiser. A mesma coisa no Linux também. Né? Então essa é a diferença.
lá. Mas hoje o Windows todo mundo usa o Windows, né? Eu acho que o sistema operacional mais usado do mundo. Com certeza. Né? Como de desktop, com certeza é o Windows. E você considera um bom sistema operacional? Melhorou muito. O Windows 10, o Windows 11, do Windows 8 para o Windows 10, a Microsoft deu um cuidado, né, muito grande em segurança. Então o Windows melhorou bastante. O próprio o antivírus que vem na Microsoft, né, antivírus que vem no Windows, melhorou bastante a segurança do Windows. Né? Então, ou seja, eles fizeram um bom trabalho nessa questão. Né? Entendi. Qual que você acha? Porque o computador pessoal, o notebook, faz muito tempo que a gente não tem uma mudança drástica, né? A gente teve uma mudança drástica lá quando surgiu o Pentium, por exemplo, foi uma mudança drástica, que saiu dos 486 para o Pentium, o processador com mais núcleos, esse tipo de coisa. E a tecnologia a gente vê que avança muito, com muita rapidez. E a gente está vendo também que não tem uma mudança significativa na velocidade de processamento, nos equipamentos de informática. Melhorou um pouco, realmente, mas assim, a gente chegou num certo nível que o que tem hoje no mercado, para o público em geral, né, atende 100% do público. Então, ou seja, se você pensar, por exemplo, que um i7, né, com 8 GB de memória, né, vai atender assim, 99% do público em geral, que é o estudante, é o profissional que vai editar um texto, editar uma planilha, navegar na internet, editar uma foto, editar um vídeo, já atende. Então, você não precisa de uma máquina muito sofisticada para isso. Obviamente que se eu tenho um profissional que vai editar vídeos muito grandes, com efeitos especiais, renderização, eu vou precisar de uma máquina potente, com uma placa de vídeo potente. Isso. O que a gente vê bastante que evoluiu nessa área de potência são os gamers. Né? Os computadores gamers melhoraram muito, né? Nessa situação. Porque a indústria exige também, né? Exatamente. Porque os jogos estão cada vez mais avançados, com mais detalhes. A realidade, você pega um jogo hoje lá, um jogo, a renderização, né, do personagem, você fala que é um vídeo, um filme. Exatamente. Né? É um filme. Assim, posição, assim, até detalhes como movimento do cabelo. Exatamente. Não, você pega de jogos de carro, por exemplo, de carro, a reação do carro na curva igual de um carro. É perfeito. Você para, você fica em dúvida assim, isso é vídeo ou isso é uma animação gráfica? Né? Você fica naquela dúvida mesmo. Né? Exatamente. Então, nesse ponto, aumentou muito a potência. Principalmente as placas de vídeo são extremamente potentes hoje. Gilberto, então, a gente está com essa coisa desse universo de games. Você nunca teve vontade de jogar? Você joga? Então, essa é uma coisa interessante. Nunca me atraiu muito essa questão de Engraçado, games. porque quem mexe com tecnologia... Exatamente. Eu falo isso e as pessoas acham muito sério. Por exemplo, eu nunca tive um console na minha vida. Você nunca teve nenhum nada, PS5, Xbox, nada disso? Nada. Nem o joguinho de mão, Mario Brothers? Nada. Meu computador não tem games instalados. Meu celular não tem. Eu apaguei todos os jogos. Mas a pessoa vive sem um joguinho no celular para passar o tempo, Já tem muita coisa. Mas você nunca teve atração assim para... Nunca tive. Agora eu acho que eu vou ter que aprender games, porque eu tenho um filho tem 2 anos e meio. Mais tarde eu vou ter que... E é um mercado impressionante. Impressionante, isso, é um mercado de bilhões. Bilhões. E o Brasil hoje tem um destaque muito grande nessa área de games. A gente tem, aqui em Vitória, a gente tem produtoras de games. Para celular, para console? Para celular, para console, para computador também. Sim, a gente tem empresas de âmbito nacional e internacional que estão baseados aqui em Vitória. E os games são uma porta de entrada para vírus, para ataques em computadores. Também. Né? Inclusive, embora você não jogue, você tem que saber deles. Exatamente. Inclusive, a gente tem uma questão que os pedófilos usam os games para se aproximar das suas vítimas. Né? Isso acontece com muita frequência. Né? Então, com jogos em rede, jogos de... Isso. Muitas vezes o pai e a mãe, isso é uma questão, um alerta interessante para o pai e para a mãe. Muitas vezes ele está preocupado com o chat do Facebook, o chat do WhatsApp, o chat do Instagram, no aliciamento das crianças e adolescentes na situação. Quando, na verdade, ele tem que estar preocupado também com o chat interno dos games. Os games permitem que um jogador fale com outro dentro do game. Né? Exatamente. E aí os aliciadores eles usam essa ferramenta para poder se aproximar das suas supostas Isso acontece vítimas. com muita frequência. Muita né? frequência. É impressionante isso. Exatamente. A gente estava conversando antes aqui, eu vou aproveitar essas histórias aí, porque você olha um cara assim, especialista em tecnologia, era o nerd desde criança, desde a escola
escola era um nerd, era aquele que não saía, não praticava esporte, não fazia nada, mas você é diferente, né? Você entrou meio por acaso na tecnologia. É verdade, assim, eu entrei na tecnologia meio que porque eu estava sem não tinha mais nada para fazer, na verdade, porque eu comecei minha vida profissional, assim, tentando, né, criar uma carreira profissional, fazendo um curso de piloto. Piloto de avião. Piloto de avião. Meu objetivo era me tornar um piloto de avião, né? Só que nesse período, eu tinha 16 anos, né, 17 anos, eu comecei a usar óculos. E para a época, hoje não é um impeditivo principal, mas para a época era o impeditivo principal. E aí eu vi o seguinte, eu tenho um primo meu que é piloto, né, de avião, né, inclusive é um piloto graduado da Gol, e o tio dele era um instrutor de pilotos da Varig na época, né? E eu conversei com ele, né, com esse tio desse primo meu, e ele falou assim, olha, você pode até seguir a carreira, mas você já vai começar, né, com uma limitação, você vai com desvantagem em relação aos seus concorrentes. Aí eu fiquei naquela época meio, né, sem saber. E você chegou a fazer o curso de piloto? Fiz curso de piloto, aqui não era o clube de voou e tal. Voei de asa delta, voei de avião, monomotor, voei de ultraleve, voei de planador também, ou seja. E aí eu falei assim, bom, não vai dar, né, desse jeito. Aí eu fiquei meio perdido na época. Estavam entrando no Brasil os TK-82, aqueles pequenos computadores, antes ainda do CP500, né? E aí eu achei interessante. Era um teclado que conectava na televisão. Né? Exatamente, era um teclado de membrana, nem um teclado verdadeiro, assim, real. Tinha 16K de memória, o que hoje em dia qualquer celular tem 50 vezes mais do que isso. Não, muito mais, né? Qualquer celular tem, sei lá, 32 GB é o mínimo. Exatamente, hoje. então, ou seja, muito mais do que isso. E aí eu comecei a me interessar. Foi aí que eu pulei para a área de tecnologia, né? Tinha 16, 17 anos na época para isso. E aí foi esse e mesmo com 16, 17 anos, sem jogo, né? Sem jogo, não era minha praia, né? Na verdade tava fazendo aviação. Que é o que, né, todo todo moleque quer hoje, é jogar 16. E hoje em dia cada vez mais cedo, 10 anos, 11 anos. Nunca fui bom de futebol. Jogava eu era aquele cara assim que sobrava na divisão dos grupos, ou então você vai pro gol, você atrapalha menos, fica no gol lá. Era essa. Mas aí também nesse meio tempo teve um mergulho na sua vida, né? Exatamente. Aí um pouco mais à frente, né, eu gostei da parte vi a parte de mergulho como uma questão esporte interessante, e aí me aprofundei, fui ser instrutor de mergulho. Fiquei muito tempo sendo instrutor de mergulho, dei aula. E aí fez todos os cursos de mergulho possíveis. Cursos de mergulho em caverna, mergulho em naufrágio, mergulho profundo, mergulho com gases diferentes, inclusive, né, com para mistura mais profundo, né? Hélio, mistura com hélio. Trimix, né, que chama trimix. Hélio, oxigênio. Isso, exatamente. Fiz vários mergulhos bem profundos. Você fez um mergulho profundão mesmo? De quantos metros? 100 metros. Você fez mergulho de 100 metros? 100 metros, dentro de uma caverna. É mesmo? Dentro de uma caverna. Foi um mergulho de 4 horas. Que é perigoso pra caramba esse mergulho. Assim, nessa caverna que eu tinha mergulhado lá em Bonito, né, que eu fiz um mergulho de 100 metros, um mês depois um mergulhador faleceu na caverna, fazendo um mergulho parecido com o que eu tinha feito. É uma profissão muito perigosa. Muito perigosa, né? muito arriscada. O problema é quando você começa a ver coisas que parecem meio inusitadas, né? Aconteceu isso com o mergulho que vocês estavam contando aí. Conta aí a história. Então, eu fui fazer um mergulho numa mina em Mariana. Era uma mina de ouro que eles acertaram um lençol freático e a mina encheu muito rapidamente. Então ficou curioso de você mergulhar. Você encontra, quando você mergulha pelos canais, né, pelos túneis da mina, você encontra lá carrinho de mão, pá. Eles foram deixando para trás, luva, bota, né, um monte de coisa assim. Água clarinha? A água é mineral, assim, você não vê a água, assim, de tão claro que é, né? A água. Então mergulhamos, né? Estava eu e uma dupla, que no mergulho de caverna, você usa a mesma técnica de caverna lá na mina. Tem que ter sempre uma dupla com você. Uma dupla com você, que cabo guia. Isso. E tudo em duplicata, né? Tudo dobrado. Você leva em duplicata. Né? O suprimento de ar. O suprimento de ar você leva, você divide o suprimento de ar em 3 partes. O suprimento de ar que você leva, 1/3 é para você entrar na caverna, 1/3 é para você sair na caverna, e 1/3 é do seu dupla. Entendi. Você leva na sua garrafa 1/3 para o seu duplo, porque se der problema nele, você tem 1/3 para tirar ele da caverna. E ele leva 1/3 para se der algum problema no equipamento. Então, tem uma técnica toda pronta para... tudo estudado, tudo... Exatamente. E aí, a gente mergulhou. Na volta, né, na saída da mina, tem um bolsão de água onde você fazia a entrada nos túneis. Quando eu estava saindo, eu estava na frente, minha dupla atrás,
eu me deparo com uma mulher completamente nua, nadando na questão. Eu não entendi absolutamente nada. Tem uma mistura de gases diferente aqui, tô tendo alucinação ou coisa assim. Não entendi absolutamente nada. Aí saímos, aí eu e o meu duplo saímos, fomos, desequipamos e aí fomos entender o que estava acontecendo. Era um fotógrafo da antiga Playboy que estava fazendo um ensaio fotográfico com a modelo no local lá que a gente estava mergulhando. A água é muito clara, eles aproveitaram essa situação da água muito clara para poder fazer o ensaio fotográfico. Né? Foi uma coisa diferente. Pô, mas olha só, piloto de avião, mergulhador, fotógrafo, você já trabalhou com... Dei aula de fotografia já. Deu aula de fotografia e trabalhou fazendo foto de casamento. Exatamente. Experiências. Piloto de avião, mergulhador, fotógrafo. Só falta o quê? Não falta mais nada, né? É sempre assim, sempre me dediquei muito às coisas. Tudo que eu fiz, sempre me dediquei profundamente. Você acha que isso para a tecnologia faz diferença? Porque a gente estava falando sobre isso também, a coisa de esmiuçar, de ver todas as possibilidades de cada área. Porque mergulho, você falou que você fez todos os cursos, de mergulho até o último, né? Porque tem uma escadinha aí, né? Você faz o mergulho, depois resgate, depois mergulho em caverna, depois dive master, não sei o que e tal, né? Então, sim, tudo que eu fiz, assim, gostei muito daquela questão. Então é uma questão interessante você sempre se dedicar. Nunca, o meu estudo em todas essas áreas nunca foi um sacrifício. Sempre foi um grande prazer, porque eu sempre estudei na tecnologia, assim, eu estudo porque eu gosto, né, da área. Então essa é uma sugestão. Quem está começando na área, inclusive, né? Se você faz alguma coisa que você gosta, né, que é o seu caso como jornalista, claro, também, com certeza. Você tem aquela frase clássica de você nunca vai trabalhar na vida, né, se você faz o que você gosta na questão. Então, essa é uma questão que eu sempre foi faz uma diferença muito grande. O peso é bem mais tranquilo de carregar, né? E acho que você nunca vai ser realmente bom naquela área, se você não gostar, porque sempre vai ser um estorvo para você. Eu estou vendo estou estudando esse negócio. Marca que acabe logo. Nossa, é muito enjoado, isso é muito chato. Quando você gosta daquela situação, você procura até sem esforço. Né? Mas você usa alguma técnica específica ou que você tenha para aprender mais tecnologia? Porque eu estou te perguntando pelo seguinte, você pega um manual de alguma coisa de tecnologia, um livro desse tamanho, assim. Hoje em dia nem sei se livro mais, é tudo digital, mas você pega uma publicação dessa grossura, assim, com milhares de termos técnicos, um monte de coisa. Você tem alguma técnica específica para aprender? Assim? Primeiro, eu sou um cara extremamente organizado. Extremamente. Eu não faria metade do que eu faço ou que eu fiz hoje na minha vida se eu não tivesse a organização que eu tenho. Então eu sou extremamente organizado. Eu anoto tudo. Tudo tá. Eu tenho meus blocos de notas, tudo digital, organizado com o que? Uma agendinha, tal hora, até tal hora? Eu uso um aplicativo chamado Evernote. Conheço. Evernote. É o meu braço direito, né? Que é o Evernote. Então, tudo está no Evernote, tenho lá notas classificadas, priorizado, tarefas que eu estou fazendo, tarefas que eu estou no meio. Então, eu anoto tudo, né? Resumo. Quando eu estou estudando, eu resumo muitas coisas, né? Meu braço esquerdo é minha agenda. Minha agenda, meu Google Agenda, que eu uso o Google Agenda, é o meu, assim, minha vida está ali. Se eu abro minha agenda, eu sei o que eu vou fazer daqui a 2 semanas, né? Por exemplo, eu tenho um curso que já me chamaram em agosto. Então já está reservado uma semana de agosto, que é um curso que eu vou dar para isso, né? E eu tenho um mantra, né, que é assim: o que não está na minha agenda não existe. Se não está anotado na minha agenda, eu não vou fazer, porque assim, já tá organizado os meus horários todos, né? Tudo estão ali. E uma outra técnica bem legal, que eu acho que assim, uma sugestão, né, é o Pomodoro. Não sei se você já ouviu falar. Não. Pomodoro é uma técnica que você, assim, quando você pega muitas coisas ao mesmo tempo, né, você começa a fazer alguma coisa, você leva um tempo para se concentrar profundamente naquela coisa. E aí você desenvolve, né? E aí, se você faz muitas coisas e tem muitas interrupções, né, você nunca consegue ir profundamente e estudar e concentrar profundamente nisso. A técnica Pomodoro diz assim: você deve escolher uma tarefa e você, por 25 minutos, você só se dedica àquela tarefa. Então, você não vai olhar o WhatsApp, não vai ver Facebook, não vai ter telefone, não vai fazer nada. Que é difícil hoje em dia, porque isso exatamente. Pipoca o tempo inteiro. Então, meu telefone não tem
não tem alerta. Mensagens que chegam não tem alerta, não me interrompe na situação, em momento nenhum. Então, durante 25 minutos, você se dedica exclusivamente àquela tarefa. Tem até, se você procurar na internet, tem até alguns sites chamando relógio Pomodoro. Ele já faz esse cálculo para você, já dos 25 minutos, te avisa quando termina. Aí você tem 5 minutos de intervalo, né, e mais 25 minutos de estudo. Né? E depois de 2 vezes tem um intervalo um pouco maior. Então tem uma chama técnica Pomodoro. Legal. E você usa isso para estudar? Uso para estudar e para trabalhar também. Quando eu estou concentrado em escrever um relatório, por exemplo, lá. Então eu vou focar naquele relatório. Durante 25 minutos é aquilo ali. Mas você não tem risco de perder o fio da meada quando passar? Você está 25 minutos. Eu, por exemplo, às vezes eu fico 1 hora dedicado a alguma tarefa específica. Eu consigo ficar 1 hora, eu consigo ficar 50 minutos. Você não, se te interromper 25 minutos, você não vai perder o fio da meada ali? Não, assim, você trabalhou 25 minutos de forma muito produtiva. Né? Ali. Aí você vai ter 5 minutos que você vai levantar, tomar um café, beber uma água. Não, tudo bem, eu estou te falando por causa. Eu trabalho muito com inspiração, com criatividade. Sim. Criando, quando a gente escreve, a gente precisa criar muito, né? Mas você não tem o risco de perder o fio da meada, assim? Então, eu anoto muita coisa. Então, por exemplo, eu posso estar num certo local e me dá um insight de um texto, né? Que eu escrevo um artigo, uma coisa parecida. Então eu vou lá e anoto. Eu pego lá meu telefone, lá com o Evernote, e escrevo algumas, tipo um brainstorm na hora, do que me veio à cabeça sobre algumas palavras e frases sobre aquela situação. Então, a ideia está estruturada ali. Agora é só desenvolver aquela ideia. Aí você vai e escreve no seu telefone, que é um Android, mas que marca? Samsung. Que é um telefone Samsung. Isso. E aí, se você precisar escrever no tablet, que é um Samsung também. Android. E aí, se você for passar para o computador, vai ser um Linux. Mas qual computador? Dell. São as melhores marcas para você? Eu gosto muito. Assim, vamos falar de celular, né? Hoje, celulares para mim que são excelentes. Bom, assim, o telefone hoje, que é um excelente custo-benefício, é Motorola. A linha Motorola hoje tem excelentes aparelhos. Mas você usa um Samsung. Eu uso o Samsung porque na época que eu comprei Samsung, que não é muito novo, inclusive é uma outra questão, ou seja, tecnologia não é modismo. Então você tem que usar a tecnologia naquilo que te atende. Então meu telefone não é o último da linha da Samsung, mas me atende plenamente bem. Meu tablet é um tablet topo de linha da Samsung. Mas meu celular não é, porque eu comprei há algum tempo e está me atendendo. Até a hora que não me atender mais, eu vou trocar para um outro aparelho, né? Para isso. Né? Então, ou seja, no caso, eu uso o Samsung hoje por uma questão que na época era uma melhor custo-benefício, melhor tecnologia que me pareceu na época. Hoje, se eu fosse trocar meu aparelho, eu iria comparar muito valores e especificações de Motorola com Samsung. Né? Então, você estaria inclinado, de repente, a comprar um Motorola. Isso. E computadores? Computador. Eu uso notebook, basicamente, né? Hoje. Hoje tem 2 marcas que me agradam muito na questão de resistência, né? Questão de performance, que é Lenovo e Dell. Né? São os dois lá. Eu ouvi um comentário de uma pessoa que trabalha com tecnologia que a Lenovo ultrapassou a Dell. E assim, a Lenovo, como marca, ela já tem de algum tempo, mas ela passou por um monte de fabricantes. Ela inicialmente era da IBM, depois ela foi para Sony. A Sony chegou a comprar a marca Lenovo, depois vendeu a marca Lenovo para um outro grupo chinês, não é isso? Exatamente. Então, ou seja, é uma marca, ainda assim, uma marca muito boa, né, nesse caso, nessa questão. Bons aparelhos para isso. Aparelhos chineses. Tem muito aparelho chinês com um bom custo-benefício, por exemplo, esse Xiaomi. Tem Xiaomi, é um excelente, um aparelho muito bom, realmente, com custo-benefício muito bom. A velocidade de conexão muito boa, né? O Xiaomi, ele tem, para os brasileiros especificamente, ele tem uma questão que tem que ser avaliada. Né? A Xiaomi teve no Brasil, né? Saiu do Brasil e voltou de novo. Então, ou seja, isso gera alguma insegurança, porque quando você compra um aparelho, né, principalmente esses aparelhos mais novos, você espera que você fique durante 2, 3 anos com o aparelho, né, para isso. E durante esse período você pode ter problemas no aparelho, né? Ou precisa trocar uma bateria, precisa talvez trocar uma tela, né? E se você não tem uma segurança, se não tem peça para isso, por exemplo, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Então, assim, são aparelhos excelentes, sim, excelentes. Tanto o Xiaomi é conhecido como a Apple chinesa, né? O termo da Xiaomi Você acha que a Apple os telefones da Apple são excelentes? São excelentes. Por que você não usa um Apple, então? Porque a Apple tem uma filosofia de limitar
limitar o acesso que você tem aos recursos daquele aparelho, tanto Mac quanto Apple, e te deixar fazer aquilo que ela acha que é interessante para você. Para um usuário, vamos chamar assim, mais leigo, né? Não estou nenhum termo pejorativo nisso aqui, porque as pessoas não são obrigadas a conhecer tecnologia. Ou seja, para quem não sabe tudo, igual eu sei que eu sou o máximo. Não é exatamente não é isso, nenhum termo pejorativo. É só assim, vamos mudar então minha frase. Se eu estou preocupado em usabilidade, mas não estou preocupado em ter acesso a recursos sofisticados do aparelho, a Apple é uma excelente marca. É um excelente ecossistema. Não tem nem de marca, é ecossistema, que é o iPhone, tem o Watch, o Apple Watch, tem o MacBook, ou seja, como ecossistema, ele é excelente. Porque assim, eu tenho que aplaudir, né, a Apple, porque ela tornou realmente os aparelhos e a tecnologia acessíveis ao grande público. Não em questão de financeira, porque aí é caro, né? É muito caro, mas em questão de acesso é excelente, porque você deixa de se preocupar com o que está por trás, né? E essa é uma qualidade da Apple, e você pensa na interface. É rapidinho, fácil, você clica lá, ele vai te responde rapidinho, resolve tudo. Né? Isso tem uma grande vantagem, né? Realmente é uma vantagem para a Apple. Mas, assim, se você quer extrair e ter liberdade de fazer uma série de outras coisas com o aparelho, a Apple é um limitador para isso. Você pagaria R$13.000 num telefone celular? De jeito nenhum. Quanto é que você acha que é o teto para pagar num telefone celular? O telefone celular hoje, se você quiser um aparelho bom, você vai pagar uns R$2.500. Você compraria? Você falou eu compraria um aparelho hoje talvez de uns R$5.000. É um aparelho assim excelente, né? Excelente. Para ficar com quanto tempo? Uns 3 anos, 4 anos um aparelho. 4 anos, mesmo com os avançares da tecnologia? Depende muito do que você precisa fazer. Por exemplo, você é um profissional de tecnologia. Você está com o celular há quanto tempo? Tem 3 anos. 3 anos. Está à beira de trocar. Então, provavelmente seu celular é um 4G. 4G, exatamente. A gente vai ter uma nova tecnologia no Brasil que é a 5G. Que está para entrar, está para começar, não é isso? Então você com certeza o próximo aparelho é um 5G. Ok, mas aí se a gente tiver uma tecnologia 6G daqui a 2 anos, por exemplo, você continua mais 2 anos com o celular? Então, aí a minha pergunta é a seguinte: o 5G, os recursos da 5G, o tráfego de 5G, a velocidade de 5G, te atende? Se a resposta é sim, me atende, por que eu vou trocar para o 6G? Mas aí você é um profissional de tecnologia. No mínimo você tem que testar a nova testar tecnologia. É uma coisa. Testar, eu recebo aparelho para testar, então eu vou testar aparelhos. Como é que é isso? Né? As marcas te mandam aparelho? Algumas sim, algumas me convidam para eventos, né? Então eu vou lá, né? E algumas mandam aparelhos, eu fico no aparelho durante 6 meses, um mês, né? Aí depois você devolve o aparelho lá para eles. Então, ou seja, testar é uma coisa, eu tenho que estar a par. Então, ou então alguém que comprou um aparelho que é 5G, eu vou lá dar uma olhada, testo, faço alguns testes com ele. Mas assim, se o 4G me atende como tecnologia, né? Por que eu vou pagar mais R$3.000, R$2.000 para um aparelho que vai fazer a mesma coisa que tem aqui? Veja, se faz a mesma coisa. Agora, se tem alguma tecnologia do 5G que eu preciso, que vai fazer diferença para o meu trabalho, aí compensa trocar. Né? Teve algum aparelho que chegou para você e te surpreendeu, assim, que você ficou... te impactou isso? O Moto G100 agora, esse aparelho novo, né, da Motorola. Eu, como fotógrafo, né, assim, eu também olho muito a questão de qualidade da câmera. É excelente, é uma câmera assim, absurdamente boa a câmera. Né, do aparelho. Além de ser um bom aparelho também de interface, de velocidade também. E tem algum que te surpreendeu negativamente? Não que eu me lembre aqui negativamente. Assim, não vale. Ele entrega muito pouco para o que ele se propõe. Os primeiros aparelhos da Motorola tinham uns quadradinhos, né? Que assim, realmente aparelhos que eram bem ruins. A Motorola, assim, os primeiros celulares foram da Motorola, né? E depois a marca acabou caindo passou a ser a terceira força, quarta força, né? Então, a Motorola também ela era da Motorola, né? Depois ela foi comprada pelo Google.
não sei se teve uma época que a Motorola foi comprada pelo Google, depois foi vendida de novo. Então, ou seja, a marca, né, passou por várias muitas coisas. Né? O Google teve um aparelho próprio. Ela tem um aparelho chamado Pixel, que não vende no Brasil, não é que chama Pixel, que é um excelente aparelho também. Você já testou também? Já testei também. Um excelente aparelho, excelente. Né? Inclusive, uma grande vantagem do Pixel, né, é que o Pixel usa o Android raiz, ou nativo, né? Ou seja, todos os outros fabricantes, Samsung, Motorola, Sony, ela pega um Android e coloca uma série de na verdade, na ideia do fabricante, melhorias, né? Que para mim nem sempre são melhorias, mas melhorias que podem causar até algum tipo de instabilidade no sistema. O da Google não, ele é o raiz. O Motorola talvez seja o aparelho de linha que tem o Android mais próximo, mais funcional, né? Mais próximo do raiz, do original. Ainda tem algumas mexidas, mas talvez seja o mais próximo do Android original. Você compraria esse da Google? Se fosse? Sem dúvida nenhuma. Se vendesse no Brasil, com certeza eu venderia. Porque como desenvolvedor, eu acho que fica mais... Sim, é um excelente aparelho. Um excelente aparelho. Legal. Gilberto Sodré, tocador de surdo, mergulhador, piloto de avião, fotógrafo e especialista em tecnologia. Piloto de avião eu não fui, não, mas os outros... Mas chegou a voar, pô. Cheguei, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Não consegui a carreira. Mas então, voador de asa delta, já voou? Já voei de asa delta, já voei de planador. Planador. De leve. Né? Muita coisa. E especialista em tecnologia. É isso aí. Legal. Sodré, valeu, obrigado por ter vindo aqui, obrigado pela conversa, que foi muito legal. Espero que a gente possa ter outras conversas aí para frente, falar de novas tecnologias. Estou à disposição. Edu, obrigado mais uma vez pelo convite, fiquei muito honrado. Legal. De ser convidado aqui, foi um papo descontraído, super bacana aí, espero que o pessoal tenha gostado também aí do nosso bate-papo aí também. Certamente. Obrigado. Valeu, Sodré. Valeu.